Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um setor que é, assim, um pilar da nossa economia, o setor bancário. A nossa ideia é olhar lá para frente, para o horizonte de 2026 e tentar entender o que os números, as estratégias dos grandes bancos nos dizem sobre o futuro dos dividendos. A gente tem aqui um monte de projeções de mercado, dados históricos. Exato. E é bom pensar nisso como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça, sabe? A gente vai pegando as peças, as projeções de lucro, a política de distribuição de cada banco, a questão dos impostos e tenta montar uma imagem de quanto o acionista pode esperar receber em 2026. Um mapa do território. Isso. É bom sempre lembrar que são projeções, né? É um mapa, não é o território em si. Mas olha, é um mapa bem útil. Com certeza. E vamos começar com um peso pesado, o Banco do Brasil, o BBAS-3. Nossos estudos indicam que o cenário para 2026 tem alguns desafios, principalmente ligados ao agronegócio e a uma taxa Selic que, mesmo caindo, deve continuar num patamar alto. Mas por que o agro pesa tanto assim especificamente para o BB? Essa é a pergunta-chave. O Banco do Brasil é, por história, por vocação, o grande financiador do agronegócio brasileiro. E isso é uma força gigantesca, mas também uma exposição concentrada. Ah, entendi. Quando o setor vai bem, o banco voa. Mas quando o setor, como agora, passa por uma crise de preços, quebra de safra, a inadimplência sobe e o banco é o primeiro a sentir o impacto. E a Selic entra aí. Exato. Soma isso a uma Selic alta, que encarece o crédito para todo mundo, e pronto. Você tem a receita para uma postura mais cautelosa por parte do banco. Entendi. É uma faca de dois gumes mesmo. E como essa cautela toda se reflete na projeção de lucro para 2026? Ela se reflete em números mais, digamos, conservadores. O consenso do mercado aponta para um lucro de mais ou menos 26,7 bilhões de reais em 2026. O que é interessante aqui é que esse número já mostra uma leve recuperação em relação a 2025, mas ainda está longe dos lucros recordes que a gente viu em 2024, por exemplo. É um cenário de estabilização, de arrumar a casa depois da turbulência. Certo. 26,7 bilhões de lucro, mas o que importa mesmo para o investidor que foca em renda é o que pinga na conta, né? E o Banco do Brasil tem essa fama de ter um payout mais contido. Isso continua nessas projeções? Sim. E esse é um ponto crucial. A conta do dividendo tem alguns degraus. Primeiro, o lucro que o banco anuncia não é 100% distribuível. Ah, não? Não. Existem algumas reservas técnicas. Então, na prática, nossos estudos mostram que uns 93% desse valor ficam realmente disponíveis. É nosso primeiro fator de ajuste. Depois vem o payout, que é a fatia do bolo que o banco decide repartir. E no caso do BB, está anunciado um mínimo de 30%. Ok, até aí parece simples. Mas aí tem a questão do imposto, né? O famoso JCP. Exatamente. O JCP, Juros sobre Capital Próprio. Essa é a forma preferida do banco de remunerar. Por quê? Porque para o banco, ele entra como uma despesa que abate do próprio imposto de renda da empresa. É uma vantagem fiscal para eles. Certo. Só que para o acionista, vem a mordida do leão de 15% direto na fonte. Como o BB paga mais ou menos 80% dos proventos via JCP, a gente tem que aplicar um segundo fator de correção, de 0,88, para chegar no valor líquido, no que cai no bolso do investidor. Faz todo sentido. É uma via de mão buco. Então, quando a gente junta o lucro, esses dois fatores de correção, o payout, no final, qual o valor líquido que sobra por ação? Então, fazendo toda essa matemática, a gente chega a um provento por ação, o PPA, né? Líquido estimado em 1,15. Esse é o número final. O que o acionista de BBAS3 pode esperar com base nessas premissas para 2026. 1,15, um número bem pé no chão. Bom, saindo do gigante estatal, que está se estabilizando, vamos para outro, o Bradesco BBDC4. Ele parece estar numa jornada bem diferente, uma de reinvenção, talvez. Fala-se muito em turnaround. O que isso significa na prática? Ótima pergunta. O Bradesco está literalmente limpando a casa.
Eles passaram por um período bem difícil, sabe? Principalmente com uma aposta muito forte em seguros, que não deu o resultado esperado, e uma carteira de crédito para pequenas e médias empresas que sofreu demais no pós-pandemia. O turnaround é a gestão atual reconhecendo esses problemas e reestruturando o navio. E o mercado agora vê 2026 como o ano em que essa faxina começa a dar frutos, mas sem euforia. É por isso que a projeção é neutra, tipo um voto de confiança de que o pior passou, mas a prova de fogo ainda está vindo. Precisamente. A projeção de lucro por ação para esse ano é de R$ 2,75. Não é otimista, não é pessimista. É o mercado dizendo, ok, Bradesco, estamos vendo o esforço, agora mostre os resultados. E como esses R$ 2,75 de lucro se transformam em dividendos para quem tem as ações preferenciais, a BBDC4. A conta aqui é mais direta. Um pouco mais. Para essa projeção, a gente considera o payout histórico, que fica ali em torno de 55%. E aqui tem um detalhe importante sobre as ações. Qual? As preferenciais, as de final 4, como a BBDC4, têm por estatuto o direito de receber 10% a mais em proventos que as ordinárias, as de final 3. Ah, uma troca. É uma troca. O acionista abre mão do direito a voto e, em compensação, recebe um dividendo maior. Uma troca justa para quem foca em renda. E o resultado final dessa conta? Juntando lucro por ação, o payout de 55% e esse bônus de 10% das preferenciais, a gente chega a um PPA líquido projetado de R$ 1,66. Interessante. Bem acima do Banco do Brasil. Agora, do gigante nacional em recuperação, vamos para um player global com forte atuação aqui. Santander, o Sand 4. A história que os números contam para 2026 é parecida com a do Bradesco ou é um bicho completamente diferente? É uma história com semelhanças, mas com um sotaque diferente, digamos. A visão de mercado para o lucro por ação do Santander em 2026 também é neutra, projetando R$ 2,32. Ele também passou por um período de ajuste na carteira de crédito. Certo. E as premissas para o cálculo do provento são um payout histórico de 50% e, assim como no Bradesco, as ações preferenciais, a SNB4, recebem 10% a mais. E a questão do JCP? Pesa aqui também. Pesa, e pesa bastante. O Santander distribui historicamente uns 60% dos proventos como JCP. Isso nos força a aplicar um fator de correção de 0,91 para descontar o imposto e chegar no valor líquido. É um detalhe que não pode passar batido. Ok, então temos lucro por ação de 2,32, payout de 50%, o bônus da ação preferencial e o desconto do imposto. O resultado dessa equação é? O resultado final é um PPA líquido de R$ 1,16. 1,16. Exato. Veja que curioso, é um valor praticamente idêntico ao do Banco do Brasil, mas a gente chegou lá por caminhos e com premissas bem diferentes. Fascinante. Agora chegamos no Itaú. ITUB4. E aqui a coisa fica interessante. Se os outros estavam em estabilização ou recuperação, o Itaú parece estar em outra categoria. Mas a questão que sempre aparece é a política de dividendos dele, que varia enormemente. Por que essa oscilação tão grande? O Itaú joga um jogo diferente. A política de payout deles ela é definida ano a ano, o que dá uma flexibilidade estratégica enorme para a gestão. Para você ter uma ideia, em 2018, o payout foi de impressionantes 87%. Já em 2015, foi de apenas 30%. Nossa, que diferença! E isso não é aleatório. Essa flexibilidade permite que o banco segure caixa quando vê, por exemplo, oportunidades de aquisição no horizonte, ou quando quer reforçar as defesas para uma crise que enxerga lá na frente. É uma gestão de capital bem ativa. Então, quando eles pagam menos, não é necessariamente um mau sinal. Pode ser um sinal de que estão se preparando para algo grande. Exatamente. Dito isso, os resultados recentes, como os que a gente viu no terceiro trimestre de 2025, foram extremamente fortes e sinalizaram uma grande sustentabilidade. Isso nos dá confiança para uma projeção mais otimista de distribuição. O consenso de mercado para 2026 aponta para um lucro por ação muito robusto, de R$ 4,74. Com um lucro desses, a expectativa de dividendo sobe muito. Qual payout vocês usaram no cálculo? E ele é conservador ou otimista?
Nós usamos um payout de 70%. E essa é uma ótima pergunta. 70%. E você chama isso de conservador? Vendo que eles já pagaram 87% no passado e estão com resultados tão fortes, não seria mais realista esperar um número ainda maior? Ou tem algum freio aí que a gente não está vendo? Excelente provocação. Eu chamo de conservador porque, sim, eles poderiam pagar mais. No entanto, o Itaú é conhecido por manter sempre um colchão de segurança, uma reserva de capital bem robusta. Pagar 70% já é um número muito forte. Remunera bem o acionista, mas ainda permite ao banco reter uma parte significativa do lucro para reinvestir ou se proteger. É o equilíbrio entre o presente e o futuro, sabe? Entendi a lógica. E claro, a gente aplicou também o fator de correção de 0,90 por causa da alta concentração de JCP. Certo. É um conservadorismo estratégico. E com esses números, qual é o PPA projetado? Aí a gente chega a um PPA líquido projetado de R$ 2,98, quase R$ 3 por ação. É, de longe, o maior valor entre os bancos que a gente analisou. Sem dúvida. E se a gente fala de Itaú, tem que falar da sombra dele, a Itaúsa ITSA4. Para quem não acompanha tão de perto, é uma holding, uma empresa dona de outras empresas, mas cujo resultado depende mais de 90% do Itaú. Muitos veem como um jeito de investir no Itaú com um certo desconto. Exato. E para 2026 tem uma informação nova e muito relevante aqui. Os executivos da Itaúsa sinalizaram que esperam que as empresas não financeiras do portfólio, como Alpargatas e Dexco, comecem a contribuir de forma mais relevante para os dividendos. Ah, isso é uma mudança de jogo. Totalmente. É um potencial de aumento nos pagamentos que não estava na mesa nos anos anteriores. Isso é uma ótima notícia para os acionistas. Tem uma regra de bolso que ajuda a entender a matemática entre as duas, não tem? Tem sim, uma regra muito útil. A Itaúsa detém mais ou menos 37% do Itaú. Então, de forma bem simples, a cada R$ 1 que o Itaú distribui, a Itaúsa recebe a fatia dela e repassa, na mesma proporção, uns 37 centavos aos seus acionistas. Então dá para calcular o dividendo da Itaúsa de duas formas, certo? Olhando para ela mesma e olhando através do Itaú. Perfeito. E o mais interessante é que os dois caminhos levam ao mesmo lugar, o que valida a nossa análise. Caminho número 1. A gente olha para a Itaúsa isoladamente. O mercado projeta um lucro por ação de R$ 1,70 para 2026. Com um payout estimado em 65%, a gente chega num PPA líquido de 1,10. Ok, 1,10. E o segundo caminho, usando a regra de bolso? Caminho número 2. A gente pega o PPA que projetamos para o Itaú, de 2,98, e aplica a proporção de 37%. O resultado? O mesmo 1,10. Os mesmos R$ 1,10. A consistência nos dá muita confiança nesse número. E vale reforçar que esse 1,10 pode ser o piso, né? Já que tem aquela nova contribuição das outras empresas do grupo que pode adicionar um extra aí. Exatamente. O potencial de surpresa positiva na Itaúsa talvez seja maior por conta disso. Ok, vamos organizar a casa. A gente passou por 5 empresas, cada uma com sua história, e agora temos um número concreto de provento líquido por ação projetado para 2026. A grande questão é, como isso nos ajuda a decidir se uma ação está barata ou cara hoje? Como a gente transforma esse dividendo futuro num preço justo? Essa é a aplicação prática de tudo isso. Pensa que é como ir às compras. Você tem uma meta de retorno, um desconto que quer obter. Digamos que a sua meta de rendimento anual seja de 8%. A pergunta é, qual o preço máximo que se pode pagar pela ação hoje para garantir esse rendimento com o dividendo que a gente projetou lá na frente? Certo. A fórmula é simples. Preço justo é igual ao PPA líquido, dividido pelo rendimento desejado. No nosso caso, 8%. Ótima analogia. Então vamos colocar os preços na prateleira. Começando pelo Banco do Brasil, com PPA de 1,15 e a nossa meta de 8%. Com um PPA de 1,15, o preço teto para se obter 8% de yield seria de 14,38. 14,30. Exato. E a cotação atual, no momento do nosso estudo, estava em 21,70. Ou seja, o mercado está pagando bem mais caro. Agora o Bradesco, com PPA de 1,66. Aqui a história inverte.
O preço justo para o Bradesco seria de R$ 20,75. Com a cotação atual em R$ 18,00, ela está abaixo do nosso preço-teto. Isso indica o que o mercado chama de margem de segurança. Certo. Vamos para a Itaúsa, com um PPA de 1,10. O preço justo para a Itaúsa buscando os mesmos 8% é de R$ 13,75. Com a cotação em R$ 11,79, também se encontra abaixo do preço-teto, apresentando uma margem interessante, bem parecida com a do Bradesco. E para o campeão dos dividendos, Itaú, com aquele PPA de 2,98. Para o Itaú, o preço justo calculado é de R$ 37,25. A cotação atual de R$ 36,34 está bem próxima. Colado. Colada. Tecnicamente, há uma pequena margem, mas é quase um empate técnico. O preço parece justo. E por último, Santander, com um PPA de 1,16. O preço-teto para o Santander seria de R$ 14,50. Como a cotação atual está em R$ 16,32, ele, assim como o Banco do Brasil, estaria negociando acima do preço que a gente estabeleceu para um retorno de 8%. E aqui entra um ponto que é fundamental. Essa análise é como usar um microscópio para olhar uma única célula do corpo. É uma ferramenta poderosa para ver um detalhe. Mas ela ignora todo o resto do organismo. Ignora a qualidade da governança, os projetos de crescimento, o índice de eficiência, a saúde do balanço. É uma foto, não um filme completo. Exatamente, é uma foto, não um filme. Perfeito. Então, resumindo a nossa foto numérica. Para quem busca um rendimento de 8% com base nessas projeções para 2026, Bradesco e Itaúsa seriam as que hoje oferecem a maior margem de segurança. Itaú estaria no preço, enquanto o Banco do Brasil e Santander estariam acima do teto. E conectar isso ao quadro geral nos mostra que projetar dividendos é uma arte que mistura matemática e narrativa. A matemática nos dá os números, mas é a narrativa da empresa que nos diz se podemos confiar nesses números, entende? As premissas de lucro, de payout, podem mudar. E é acompanhando a história de cada banco que a gente percebe essas mudanças. Exato. E para fechar, fica uma provocação para quem nos ouve. Nós usamos uma meta de 8% de rendimento. Mas como essa análise toda mudaria se a sua meta pessoal fosse diferente? Se, por exemplo, a pessoa se contentasse com 6%, ou se fosse mais exigente e quisesse 10%. E quais eventos inesperados, uma reviravolta na política de juros ou uma crise de crédito que ninguém prevê, poderiam jogar todo esse nosso quebra-cabeça de 2026 para o alto? Essa é uma análise rápida sobre as perspectivas de investimento para os grandes bancos brasileiros e a Itaúsa, olhando lá para o ano de 2026. Nossos estudos projetam os dividendos esperados e calculam um preço justo para cada ação, sabe? Isso ajuda a gente a identificar quais parecem mais interessantes no momento, com base puramente nos números. Primeiro, vamos aos dividendos projetados por ação para 2026, já líquidos de impostos. Para o Banco do Brasil, a projeção é de 1,15, uma estimativa mais conservadora por causa de uns impactos no setor do agronegócio. Para o Bradesco, a gente espera 1,66, Santander fica com uma projeção de 1,16, o Itaú tem a maior projeção, de 2,98, e a Itaúsa, que é a holding que controla o Itaú, projeta 1,10, e a boa notícia é que outras empresas do grupo podem começar a contribuir para esses dividendos. Segundo, a gente comparou o nosso preço justo com a cotação atual de cada ação. E o que é esse preço justo? Bom, é o valor máximo que pagaríamos para ter um retorno esperado de 8% ao ano só em dividendos. E olha, Bradesco e Itaúsa parecem bem interessantes. O preço justo do Bradesco seria 20,75 e sua cotação está em 18. O do Itaú é 37,25 e ele custa 36,34, uma margem bem pequena, viu? Já o da Itaúsa é 13,75, com a ação a 11,79. E por último, os que não parecem tão atrativos por essa métrica. Tanto o Banco do Brasil quanto o Santander estão com suas cotações atuais acima do preço justo que a gente calculou. O preço justo do Banco do Brasil é de 14,38, mas a ação está a 21,70. Já o Santander tem um preço justo de 14,50, com a cotação em 16,32. Resumindo, a análise para 2026 sugere que Bradesco, Itaúsa e, com um pouco mais de atenção, o Itaú
podem oferecer melhores pontos de entrada que Banco do Brasil e Santander. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!